E aí, pessoal, eu sou o Rodrigo Azevedo, curador do Box Cine Brasil. Bom, o vídeo de hoje, assim como de 15 dias atrás, ele não vai ser transmitido 100% ao vivo. A gente gravou ele um pouquinho antes, mas para não perder a oportunidade de conversar com vocês, para a gente não perder a interação, eu e a Camila Lana, produtora da mostra, nós vamos estar tanto no chat, o nosso objetivo é colocar esse vídeo em modo estreia, nós vamos estar tanto no chat quanto nos comentários para ir respondendo. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta para o Ricardo, a gente vai atrás dele, faz a pergunta e depois responde em outra transmissão. Enfim, a gente vai dar um jeito. É isso aí, eu espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês gostem desse vídeo. Já posso adiantar que a conversa ficou bem legal, ficou bem interessante. Um grande abraço. Ei, pessoal. Ei, Camila. Olá. Olá. Antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer a vocês que nos assistem pelo tempo, por prestigiar essa transmissão. Então, muito obrigado por estar aqui conosco em mais um vídeo do Box Cine Brasil. Essa mostra que é uma iniciativa do Cine Teatro Brasil Valorec, com patrocínio do Instituto Unimed BH e da Valorec, que hoje encerra o seu terceiro ciclo, né? A gente está fazendo a última transmissão do terceiro ciclo e ainda tem mais um filme essa semana e acho que a gente não poderia ter escolhido um convidado melhor para fazer esse encerramento. Concorda comigo, Camila? Concordo totalmente. A gente ficou muito feliz, né, com a entrada do Elon Não Acredita na Morte na mostra, e acho que não fazia sentido a gente terminar esse ciclo e a gente terminar essas sequências também de lives com outra pessoa que não fosse com o Ricardo Alves Júnior, né? Então, hoje a gente vai trazer o tema sobre a direção no cinema, compartilhar um pouquinho da experiência dele com vocês. E é isso, nosso ciclo acaba com o Elon Não Acredita na Morte, mas a gente também vai ter um quarto ciclo, para a gente dar mais informações no final. Ricardo, muito obrigada. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, parabenizá-los também pela iniciativa, né, assim, de trazer cinema contemporâneo brasileiro para um maior número de pessoas. Acho que é uma iniciativa muito, muito importante. Obrigada. Então, obrigado pelo convite e obrigado pelo trabalho de vocês. A gente que agradece. Bom, é isso. A gente queria trazer, né, um diálogo maior assim, sobre a direção, mas queria iniciar com uma apresentação sua. Então, você se apresentar, contar um pouquinho pra gente como que você chegou até o cinema, né, em que áreas que você atua, por favor. Bem, assim, eu tenho uma formação em cinema aqui em Buenos Aires, eu formei na Universidade del Cine, mas antes mesmo de estudar cinema, eu já tive uma relação muito forte, assim, que é uma relação vendo filmes, né? Assim, acho que passei boa parte da minha infância e minha adolescência, sou de uma geração onde o videocassete, né, foi logo inserido, então a gente tinha, né, assim, tive uma adolescência onde passava o final de semana alugando, não sei, uma gama imensa de filmes, assim, vendo fitas VHS muito diferentes filmes entre si, né? Então, assim, o cinema, de alguma maneira, sempre fez muito parte, né, assim, da minha história. Assim. E acho que muito por essa inserção mesmo do VHS, a facilidade, né, assim, de poder, né, assim, assistir muitos filmes, né?
E aí, em Belo Horizonte, na época que eu comecei, entrei para a universidade, não tinha ainda uma universidade de cinema, e eu acabei conhecendo essa universidade de Buenos Aires e fui estudar, né, assim. Mas antes disso, eu tinha uma relação com teatro também, que eu gosto de citar, assim, porque foi algo que, de alguma maneira, me introduziu numa possibilidade de trabalhar sobre elementos que depois eu também, né, vou desenvolvendo cinema. Tem muito trabalho sobre um trabalho com ator, um trabalho sobre a espacialidade, sobre a luz, que são elementos que depois eu, né, retorno aí, o que eu coloco, né, assim, eu repenso dentro do cinema, assim. Então, a minha formação, acho que passar por Buenos Aires foi muito importante, porque, de alguma maneira, foi onde eu comecei a produzir meus curtas-metragens, sabe? Os curtas-metragens com um lugar muito forte de experimentação, assim, e de alguma maneira, de me construindo como realizador de cinema, sabe? Assim, como diretor de cinema. Acho que a escola, a universidade, para mim, ela foi muito território da minha produção. Então, assim, meus dois primeiros filmes, o Material Bruto e o Camarada Stalin, foram feitos no âmbito da universidade. O Permanências, que é o meu terceiro curta, ele também, de alguma maneira, foi pensado dentro da universidade, né? Assim, ele perpassa um pouco por esse, né, pela minha estadia em Buenos Aires, pelas minhas conexões que eu fiz ali, e também, de alguma maneira, pelo que eu estava pensando naquele momento, muito influenciado, né, assim, posso dizer, pelas trocas que eu tinha no campo, né, da universidade. Então, é um pouco isso, a minha história. E depois dali, eu segui, de alguma maneira, fazendo, né, trabalhando em curtas-metragens, até chegar no Elon, que é meu primeiro longa. Assim, acho que foi uma primeira introdução. Mas é curioso, porque você falou uma coisa aí que é interessante, eu até deixei aqui anotado, e é sobre isso que eu queria te perguntar, assim, pra gente iniciar uma conversa mais detida. Que nos seus filmes a gente sempre consegue perceber uma relação que é muito curiosa entre os corpos e o espaço, assim. Às vezes é a cidade, às vezes é a luz, enfim. É esse mundo como uma espécie de palco, vamos dizer assim. E construir essa relação entre corpos, é isso que eu queria perguntar. Construir essa relação entre esses corpos e o espaço é uma questão para você enquanto diretor, assim? É uma questão do seu cinema? Você considera isso uma questão do seu cinema? Sim, acho que é uma questão, assim, muito forte, assim, eu penso se for pensar, inclusive, dentro de uma relação inclusive com o teatro, assim, o que a gente, né, assim, o teatro tem como base inicial, assim, a gente tem os atores, os corpos desses atores, aí quando eu falo os corpos, eu também estou colocando as suas subjetividades, as suas, né, assim, as suas questões, o seu pensamento e o espaço, né, assim. Então, acho que isso, pensando um pouco na origem, acho que talvez tenha um pouco desse meu primeiro trabalho com o teatro em Belo Horizonte, sabe? Assim, foi muito, eu trabalhei muito profundamente com o Luiz Carlos Garrosh, que é um grande pensador da performance e de um teatro performativo em Belo Horizonte, e muito o trabalho dele estava sobre essa relação, né, corpos e espaços, assim, né. E aí, de alguma maneira, eu comecei a pensar os meus trabalhos, os meus filmes, a partir dessas duas relações. Então, por exemplo, quando eu pego um material bruto, o material bruto, o que move fazer o material bruto? O encontro com aqueles corpos, o encontro com aqueles sujeitos daquele grupo de teatro, que é um grupo de teatro também de Belo Horizonte, chamado Sapos e Afogados, que trabalha um trânsito entre arte e saúde mental. Quando eu vi a primeira vez um trabalho deles, dirigido pela Juliana Barreto, é muito forte estar, né, diante da presença daqueles corpos, sabe? Então, antes de querer contar uma história, o que me motivava ali era o encontro com aqueles corpos, sabe? Assim,
E aí, em base, em relação a uma outra espacialidade que também ela acabou sendo algo recorrente nos meus filmes, que é uma outra espacialidade, que é a espacialidade do conjunto habitacional aí de Belo Horizonte, que é o IAPI, né, assim. Então, eu estou dizendo isso para dizer que eu acho que o primeiro curta, não sei, o Material Bruto é um curta meio fundador de algumas questões que eu tenho relacionadas ao cinema, sabe? Assim, e foi quase como um espaço meio que dali, com os acertos e os erros, meio que foram desdobrando os outros filmes, né? Assim, então, pensando no Material Bruto como um primeiro encontro efetivo, né, de filmar, eu acho que essas duas questões são muito importantes, né? Assim, a corporeidade e essa espacialidade. Como a junção dessas duas coisas é a potência também da narração, né? Porque aí o filme também se desdobra no que se narra sobre isso. Mas, além do inicial da história, o que está ali, né, assim, fundando ou criando o magma, assim, da criação, os corpos e a espacialidade. E aí, claro, vai desdobrar na luz, bom, aí a gente pode depois ir abrindo esses outros campos. Pois é, falando nisso, assim, acho que também não tem como a gente pensar em espaço sem pensar em tempo, né? Eu acho que é uma das coisas que principalmente mais me toca no Elon, que é esse espaço de contemplação, assim, né, que existe, e o tempo que o filme acontece, assim. Então, queria já puxar um pouquinho para isso também, além dos personagens, desse envolvimento com o espaço, do seu trabalho com o tempo também. Ele já existe, ele é construído, como que você traz isso, assim? Desculpa, eu não compreendi o final da tua pergunta. Acho que falhou, né? Em relação à construção desse tempo, se Perfeito. Normalmente já é algo que você constrói, ou que vem muito dessa interação dos personagens com o espaço, dessa troca com os atores, né? Da sua vivência também do teatro, que já é uma outra dinâmica. Aí tem uma coisa que eu acho interessante, assim, pensar por que isso, assim, de alguma maneira o cinema tem da duração, né, assim, essa duração manipulada, porque alguma coisa que é isso, né, o cinema tem, não sei quem disse essa frase, mas se ela foi dita, ou se é alguma reflexão que eu faço assim, que o cinema, de alguma maneira, quando você está diante da tela, né, no cinema, sentado no cinema, você de alguma maneira você tá vendo, você percebe seu corpo envelhecer, sabe? Você vê a passagem do tempo. Tem uma questão sobre o tempo que passa, né, assim. E aí tem alguns tipos de filmes que querem te ocultar a percepção do tempo. Então você sai, nossa, esse filme é ótimo, ele passou rapidinho, né? E tem filmes que falam, não, você vai sentir essa duração, porque essa duração é o que faz você, de alguma maneira, perceber a sua própria existência dentro do cinema, né? Assim. Então, eu acho que o Elon, e aí eu vou dar um passinho atrás e também dizer o Permanências, que é um outro curta meu, que é uma experimentação muito profunda sobre a duração, que é um filme de 2002, se não me equivoco, e 2012, não, 2010, e ele é um filme de 40 minutos são mais ou menos, acho, 14 planos ou 15 planos, não tenho agora a lembrança, mas é uma experiência sobre a duração, né? Assim, algumas pessoas viam o filme quase como uma espécie de fotografia em movimento, quase como um filme ali onde a fotografia basicamente a fotografia em movimento, né? E o que tem ali, assim, o que esse filme se coloca, assim? Uma relação muito profunda sobre estar diante de uma imagem. Então, portanto, é um confronto muito forte do espectador diante da temporalidade, né? Porque o cinema é isso, o cinema é tempo, né? Assim, o cinema está jogando sobre manipular e jogar com o tempo, né? E, bem, então o Elon, de alguma maneira, ele se desdobra também um pouco sobre essa questão, assim. E aí você me pergunta sobre a relação de como, né, manipular esse tempo, né? Porque talvez o nosso exercício como diretor no cinema seja manipular o tempo.
Aí você vai manipular o tempo da maneira que você quiser, né? Você vai manipular o tempo, como eu disse antes, sem que as pessoas percebam o tempo sendo manipulado, ou você vai, de alguma maneira, né, assim, para o espectador, a duração, e falar, lide com essa duração, né? Assim, então, eu trabalho muito, eu tenho como princípio no meu trabalho, sempre, eu não chego com uma decupagem pronta para fazer um filme. Eu preciso de ir no lugar onde eu vou filmar, saber quais os corpos que eu vou filmar e trabalhar com esses corpos internamente no espaço. A partir disso, eu começo a pensar em como eu vou decupar esse filme, como vai ser a decupagem, como eu vou trabalhar com qual planificação, qual a lente que eu vou usar, sabe? Mas primeiro eu preciso desse desenho com os atores, ou com os atores que vão participar, com os performers que estão diante da cena. E a partir disso, eu começo a operar sobre a duração dos planos, sabe? Assim, o Elon, para quem vai assistir por agora, vai perceber que o Elon é um filme, basicamente, cada cena é um plano, né? Assim, cada cena é um plano, ele não tem cortes dentro da cena, cada cena é um plano sequência. Então, para mim, é um trabalho muito forte de manipular essa temporalidade interna em cada plano. Porque se o plano não funcionasse, o que ia acontecer é que ele ia cair, não dava para eu montar depois, sabe? Eu tiro esse take ou esse take e manipulo o tempo. Não, o tempo é o tempo da ação, é o tempo que foi filmado, é o tempo da relação de todo aquele conjunto ali no set fazendo filme, né? Assim. Então, assim, acho que respondendo um pouco, sendo mais objetivo a sua questão, é isso. Assim. Eu realmente gosto muito de trabalhar com os atores dentro da locação e, a partir disso, pensar a decupagem e de que maneira, diálogo, claro, né, com o meu fotógrafo, com toda a equipe, né, porque o cinema é uma arte muito compartilhada, né? Assim, engana-se quem acredita que o cinema é puramente arte de um autor. O cinema é compartilhado. Cada setor ali do cinema é um setor criativo que está interferindo profundamente dentro da... Né? Claro que todos ali estão trabalhando em função de uma ideia apresentada ali pela direção, mas todos, né, assim, com a sua participação, transformam, né, o fazer cinema, né, na hora do set. Então é um pouco isso, assim, eu preciso de juntar essa trupe, né, esse grupo de atores, parceiros criativos, para começar a pensar a temporalidade, o desenho de cena, o tom do filme em termos de luz, o tom do filme em termos de imagem, de direção de arte. Eu vou descobrindo muito nesse trabalho anterior, nessa pré, que é onde eu vou efetivamente descobrindo o filme, né? Porque, desculpa só estender um pouquinho, porque de alguma maneira você tem essa ideia ali, as suas referências no roteiro, né? Então você escreve o roteiro, aí você tem milhões de referências que você vai montando uma espécie de alicerce, mas a realidade é outra, né? Assim, quando você chega para fazer, outras coisas acontecem e, assim, eu gosto de deixar as coisas abertas para que aconteçam coisas imprevisíveis, sabe? Assim, é um tipo de cinema que eu gosto de deixar essa porta aberta para que outras coisas que eu não pensava, que eu não achava que elas acontecem. Bem, isso. Qual foi a coisa mais imprevisível que aconteceu? Assim, qual foi o seu maior desafio, assim, na carreira de diretor? Assim? O que você acha que... Você tem alguma coisa, assim, que te marcou? Meu, assim, tem várias pequenas, assim, anedotas de coisas que vão acontecendo que você não é, né? Por exemplo, não sei, na cena no Tremor, que é um curta que antecede toda o que é aquela cena do cavalo correndo pela viaduto Santa Teresa, aquilo ali é muito previsível, porque tipo, a gente não está nem com aquela rua parada, tá o Thiago, né, o Thiago Macedo Correia, esse grande produtor, assim, parando o viaduto assim, para conseguir que a gente filme. Então, assim, isso contando em termos de anedota, né? Assim, essas coisas que, assim, elas acabam sendo previsíveis. A gente tinha uma ideia de filmar aquele plano
e aí de repente falou, não, meu, com o Pelba, vamos colocar essa câmera no carro, né, assim, na janela, vamos lá com o próprio motorista tentando fazer uma espécie de trilho aí, de traveling, para a gente conseguir fazer essa cena, né? Então, tem isso em termos de anedota, mas uma outra coisa que para mim foi muito forte foi todo o processo de chegar ao Rômulo Braga como o Elon, assim, sabe? Assim, falando essa coisa, né, que a gente antes fica pensando muito, eu tinha uma primeira concepção do Elon, que era um Elon que é de quem é um pouco inspirado, eu vou falar assim, que é uma inspiração para o longa, é o Elon, que é o personagem do Tremor, né, assim, com quem eu filmei o material bruto, né, voltando ao meu primeiro curta, quando eu estava falando para vocês que algumas coisas estavam ali já, né, como essência, assim, ou como princípio. E, bem, tendo aí o Elon, depois de filmar o Tremor, eu comecei a desenvolver essa história, né? Ela não é uma história biográfica dele, mas de alguma maneira cruza com algumas histórias ou percepções que eu fui tendo no contato com os atores dos Sapos e Afogados, e eu sempre pensei um ator mais velho para fazer esse filme, um ator que tivesse, digamos, uma característica física muito mais próxima do Elon do que o Rômulo tinha. Acabei escalando um ator X, cheguei a filmar com esse ator uma semana, infelizmente ele adoeceu, não pôde continuar, aí a gente teve que parar o set ficou parado durante mais de uma semana, uns 15 dias, numa produção de orçamento muito pequeno. Então, assim, eu lembro claramente de sentar no meio-fio com o Thiago, que é o meu grande parceiro nesse filme, Thiago Macedo Correia, desde a ideia original até hoje, a gente, né, tá ali trabalhando em tudo que a gente tem que demandar desse filme, né, assim, e a gente sentou e falou, a gente agora tem que entender, e a gente está aqui nós dois, temos esse grande desafio, e assim, primeiro filme da produtora, da Entre Filmes, né, assim, e a gente estava com, né, tinha recurso de dinheiro público, né, assim, então a gente tem que agora finalizar esse filme e conseguir fazer da maneira que a gente acredita que tem que ser, né. E aí, dando só um retorno, assim, eu tinha trabalhado com o Rômulo Braga numa peça que eu dirigi junto com a Grace, que é o Sarabanda, e assim, isso é 2 anos antes de fazer o Elon, trabalhando com o Rômulo Braga, né, tinha visto que é um ator dos mais inventivos e criativos com quem eu já tinha tido contato. O cara realmente é um gênio na atuação, muito inteligente, muito propositivo, muito concentrado e muito parceiro. E naquele momento eu tinha convidado o Rômulo, eu acho que gostaria que você fizesse o Elon, etc e tal. Aí, bem, eu comecei a pensar e falei, acho que convidei o Rômulo, mas eu quero mesmo um ator mais velho. E aí eu desconvidei o Rômulo, sabe? Assim. Então eu fiz um convite e desconvidei. Assim. Eu tive essa possibilidade disso por o Rômulo ser um parceiro, não, uma pessoa muito próxima, que talvez entendia os meus questionamentos, as minhas dúvidas durante o processo de realização, de criação. O Rômulo falou, Rick, de boa, vai na tua aí. E aí, depois de acontecer isso tudo, eu ligo pro Rômulo, falo, Rômulo, eu acho que é um personagem, tipo, a gente não escolhe um personagem, o personagem escolheu, cara, é você. E aí, nesses 15 dias para repreparar o filme ganhou outra cara, outra energia, outra força, aí sim, junto com os roteiristas Germano Mello e o Diego Eiffel, a gente reescreveu cenas, sabe, assim, repensou até mesmo como aí o filme ganhou outra forma. O filme que ele teria uma linguagem, eu acho que essa mudança do ator faz com que o filme ganhe uma outra velocidade, uma outra frequência, muito mais jovem, talvez muito mais misteriosa, violenta às vezes, sabe, assim, que eu acho que não tinha na primeira versão. Assim. Legal. Queria aproveitar esse gancho que você trouxe do Rômulo para saber um pouquinho. A gente tem falado aqui nas lives muito sobre os processos mesmo
de criação. E eu queria entender sua relação com os atores, assim, como que você traça, né? Você trouxe que no seu processo de direção, você gosta de entender como que as coisas funcionam, gosta de entender essa sua relação com o ator, né? Ou com a pessoa que vai fazer a performance. Então, como que você normalmente lida com isso? Tem uma preparação? Não tem? Existe um improviso? Bem, é assim, eu não tenho não tenho um método, assim, não tenho um método específico que eu aplico para cada cena ou para cada filme, é esse método. Eu acho que talvez uma única coisa que perpassa por todos os trabalhos que eu faço é um trabalho de escuta, assim. Eu gosto de escutar profundamente o que esse ator está pensando sobre essa cena, antes mesmo de já chegar dando como eu quero que a cena aconteça. Sabe? Primeiro eu quero entender como ele faria essa cena, como ele pensa essa cena, e a partir disso a gente vai para o espaço, como eu disse, né? A gente vai para esse espaço, então como seria essa cena, saindo da ideia e colocando essa cena no espaço. Então, eu acho que é isso, assim, é um trabalho muito de escuta, assim, eu acho que o ator é isso, né? Como ele vai trazer ali ele vai trazer seu corpo, sua história, sua subjetividade para esse personagem. Acho que para mim o melhor caminho é começar escutando por onde ele vai, né? Assim, claro que a gente conversa, a gente troca referências, ideias que já está tendo, mas eu antes de dizer o que o ator tem que fazer, eu prefiro entender como ele faria, sabe? Assim, a partir de como ele faria, a gente começa a dialogar. Aí começa cada trabalho específico. E aí, cada trabalho específico, aí eu não saberia te dizer, porque eu tenho que acionar a partir de alguma coisa concreta, sabe? Assim, então, por exemplo, vou dar um exemplo, a cena da Madalena, quando ela retorna para casa, que o Elon está em casa, depois de ter buscado ela, né, assim, durante um tempo, né? Madalena retorna. Essa cena escrita no roteiro era uma cena muito mais, digamos, realista, no sentido de descrição, era muito mais causa e efeito. Sim. Diálogo, até mesmo se algum outro diretor quisesse filmar aquela cena, poderia fazer aquela cena toda em plano e contraplano, por exemplo, sabe? Eu fui para o espaço começar a ensaiar, e uma coisa que eu não tinha dito, para mim é uma coisa muito importante, assim, toda vez que eu vou para o ensaio, eu filmo, né, assim, eu vou filmando a cena, né, eu vou tentando já fazer essa espécie de videoboard, né, assim, dos ensaios, né. Aí fizemos esse ensaio, e eu vi a cena muito... Falava, não tem o tom do filme, essa cena é um ponto de giro muito importante para o filme, ela é onde, de alguma maneira, o labirinto do Elon vai se tornando, né, da sanidade dele vai se tornando mais imbricada, mais forte, assim, ele vai entrando muito mais profundamente nesse redemoinho da loucura. Essa cena precisa de ser construída de outra maneira, sabe? Assim, não sei, dê um exemplo, talvez, não sei, subir na mesa, essa mulher é outra coisa, falava para Clara, essa mulher é uma outra força da natureza, essa mulher não está presa a esse homem do jeito que esse homem gostaria que ela estivesse presa a ele, ela é outra coisa. Quer dizer, quem manipula essa cena aqui é a Madalena, não é o Elon, sabe? E aí, nisso, a Clara improvisou, aí vem as improvisações, né? Assim, proposições de coisas. O Germano Melo estava comigo nessa cena, e ele estava fazendo também uma preparação, aí a gente já logo pensou, talvez o café não é um café, o café ele é outra coisa, sabe? Então a Clara faz uma proposição, e dali, quando ela faz aquilo, que ali... claramente a gente já entende qual é o movimento da câmera, né? Para vocês verem a relação, né? Um gesto do ator é o que faz pensar um movimento de câmera. Então, é um pouco isso, é um trabalho um trabalho de parceria, de diálogo mesmo, assim. Por isso, falando, às vezes, parece até, assim, um pouco... como posso dizer assim, mas parece que não tem um método para chegar. Talvez o método seja seja um trabalho de escuta e de atores, e de não chegar com
com uma proposição já pronta. Eu, por exemplo, nunca fiz storyboard para os meus filmes, sabe? Eu nunca já desenhei como tem que ser o tamanho do plano, sabe? Assim, nunca fiz isso, assim, porque eu gosto desse momento da descoberta das coisas ali no calor do ensaio, sabe? Assim. Mas, para isso, eu também tento criar as possibilidades para que eu tenha uma pré-produção que eu possa ter esse tempo. Porque se você também chegar no meio para ter que resolver isso, é um grande problema. E você, como diretor, pode virar um caos, né? O que acontece é que, quando eu vou chegar para filmar, efetivamente, com toda a equipe, a gente já sabe o que vão ser esses planos, sabe? Aí outras coisas acontecem, mas a gente já tem aquilo ali bem estruturado, ensaiado, pensado. Mas esse momento anterior da pré, que é do ensaio, onde descubro o filme, para mim é muito importante, que é mais ou menos o mesmo processo no teatro. A gente precisa ir para a sala de ensaio, ficar ali quebrando cabeças, indo para milhões de caminhos diferentes para depois descobrir efetivamente aonde é que a coisa está, sabe? Sim, eu ia falar isso agora. É um processo muito parecido, né, de construção. Eu acho incrível, assim. Muito legal. Tem uma coisa muito boa e assim, tem outros métodos. Eu acredito que tem outros diretores que já trabalham e fazem filmes incríveis de outra maneira. Quando eu falo isso, storyboard, assim, não é dizendo que tem uma coisa melhor ou pior, nada disso. É só esse é um meio, um método que eu estou descobrindo para fazer os meus filmes até agora. E pode ser que daqui o próximo eu vou falar, não, eu quero desenhar o filme inteiro, já quero agora, desde o roteiro, já saber qual a lente efetiva que eu vou usar, sabe, para que a locação seja pensada a partir do número de lente que eu quero usar, não ao contrário. Você entende? Mas como eu gosto de espaços que têm vida, aí eu prefiro ir adaptando a linguagem do cinema para os espaços, porque eu acho que a vida dos espaços, elas acabam sendo impressas, ou elas acabam aparecendo na tela, sabe? Não, faz muito sentido. Eu acho que isso transparece muito no Elon, assim. Eu sou suspeita porque eu sou bem fã desse filme, porque eu gosto desse tipo, né, de filme, e eu acho que transparece no sentido de ocupar o espaço, né? A forma como o Elon ocupa esse espaço, tanto o Elon narrativo quanto o Rômulo como ator, né? Eu acho que isso transparece de uma forma muito, muito potente, assim, é muito legal. E muito singular, né? O Elon é um filme que tem... O Elon tem um universo próprio dele, assim, né? Hoje em dia a gente fala multiverso de filme de super-herói, mas ele tem um universo, ainda que seja ficcional, muito próprio, né? Que começa com Tremor e tal. E aí eu queria, assim, você pode contar um pouquinho sobre como que surgiu essa história e esse personagem, assim, quem que é o Elon? Sem spoiler. Sim. O Elon eu não sei, efetivamente, você vai dizer que eu não sei, mas o Elon porque que inspira é o Elon do Tremor, o Elon do Material Bruto, que é esse mesmo performer que está nesses dois filmes. Ele, de alguma maneira, inspira assim. Eu acho que, de alguma maneira, o universo da loucura, de uma ruptura com o racional, que eu acho que tem a ver com esses filmes, né? com Material Bruto, com Tremor, de algum lugar também ali com Permanências, assim, eu acho que é o que dá a base de criação para o Elon, sabe? Assim. Então, acho que o universo da loucura, a ruptura com o real, né? Assim, como essa ruptura com o real vai sendo mostrada para o espectador, melhor do que isso, como o espectador vai vivendo essa ruptura com o real, sabe? Com o racional, que é o que mais me parece interessante, sabe? Assim, eu acho que, de alguma maneira, é o que é uma base ali para o filme, né? Assim. Aí, de alguma maneira, se for pensar assim, uma coisa, o Elon, ele é um thriller, né? Assim, é um thriller de suspense com pitadas de filmes de policial, né? Assim, porque o filme, de alguma maneira, é um filme de investigação. Assim. A gente é um cara investigando desaparecimento.
O filme, assim, nesse ponto, ele é muito simples a narrativa. É um filme que todo mundo pode acompanhar, porque ele não tem grandes mistérios, assim. Ele é sobre um mistério, mas a narrativa dele não tem grandes mistérios. Você acompanha um personagem, né, assim, vai descobrir que a mulher dele que desapareceu, que a mulher dele trabalhava numa fábrica, que ela não voltou para casa, ele é um cara ciumento. Você vai descobrindo todas as pistas num filme, quase um filme assim, que tem essas pinceladas de filme policial. Só que quem investiga aqui não é o detetive, né? Não é a polícia. A polícia está fazendo uma investigação fora de campo, que lá no final do filme a polícia vai falar para ele: olha só, eu te remonto tudo que você fez. Você foi para tal lugar e fez tal coisa. Então, assim, quer dizer, no fora de campo, né, assim, a polícia está investigando o que o Elon está fazendo, mas a gente vê a investigação pela pessoa do Elon, pelo personagem dele, assim, que é esse cara que de alguma maneira, vai romper com o racional, que ele vai estar entrando nessa espiral da loucura. Assim. Então, não sei, eu acho que o que é um pouco, se eu for pensar um pouco na sua pergunta, quais são essas referências no sentido influências, assim, eu acho que tem uma coisa ali meio que é isso, assim, de um universo meio de um submundo noturno, sabe, assim, de uma parte muito mais escura da cidade que as pessoas não querem, sabe, elas não querem ver muito, sabe, assim. Acho que o filme ele descortina um pouco essa faceta, sabe, assim. Tanto que o filme é basicamente noturnas, sabe? Ele tem diurnas, mas é basicamente noturnas, né? Assim, ele está transitando ali por um centro da cidade, né? Que é o Baixo Centro, assim, que é né? Das pessoas na cidade é um lugar marginalizado, né? Assim, visto como perigoso, então, assim, acho que o Elon habita um pouco desse universo que está de alguma maneira à margem das coisas, sabe? À margem ali, que na verdade a margem não é bom, porque ele é o centro de muitas coisas, né? Assim, mas para algum ponto de vista ele está um pouco ali à margem. Uhum. Legal. Você já respondeu isso, na verdade, né? Vou só reiterar a pergunta dentro do contexto, que é essa questão também de se ter sido como uma construção, uma co-construção com o Rômulo Braga, né? Você contou pra gente que ia ser o trator, então quando ele assume, o teor do filme muda. Então a pergunta era meio essa, assim, que isso também foi uma construção feita com ele, certo? Assim, de como transparecer esse limiar entre a loucura, entre a sanidade, de como ocupar esse espaço, até de forma corporal, né? Porque isso vai mudando muito nele, na postura do personagem em relação aos espaços, em relação às portas que ele abre, que ele fecha, que ele não consegue entrar. Sim. Então, isso foi uma construção feita com ele também, né? Sim. E acho que você colocou observou uma coisa muito legal, assim, fico feliz de ter observado, que o Rômulo realmente constrói no decorrer do filme, uma ultracorporeidade. É muito diferente o Elon que começa descendo as escadas, que vai para a fábrica, para o Elon que está sentado na casa da irmã, antes de ir para a delegacia. Sabe? É muito diferente. Sim. Corporalmente é muito diferente. O que, de alguma maneira, eu tinha apontado para o Rômulo, a gente tinha feito uma leitura do roteiro e marcado pontos de transformação desse personagem. Quais eram as cenas, digamos, que faziam a mudança. Até porque, como a gente ia filmar de maneira desorganizada, porque a gente não tinha as locações todas no período, né, que tudo tinha ruído, a gente teve que fazer uma pré-produção muito rápida. Eu falei, o Rômulo vai ter que ter essa clareza, né, ele se entender o que é em cada momento, que Elon é esse. E aí, bem, a gente fez isso, e muito do que também tem um mistério aí do Rômulo, que eu não sei qual que ele também nunca me contou. Aí é dele, assim, que é como ele foi construindo internamente esses personagens.
Eu fui apontando para ele elementos externos, né, motivando esses elementos externos de como eu imaginava, e ele ia respondendo, dizendo que também imaginava assim, então a gente ia trocando, mas com certeza ele no seu processo, né, no seu trabalho interior, ele também foi construindo uma base aí que eu vejo de uma maneira muito, muito impressionante, muito sólida, assim. Acho que eu realmente vejo no filme um trabalho de um ator que consegue ser, assim, fazer uma curvatura desse personagem, sabe? Assim, esse personagem é isso, ele anda diferente depois de um determinado momento do filme. E ele anda diferente porque o filme já foi adensando e essa história está ficando mais densa e mais confusa no sentido para você dar resposta do que efetivamente está acontecendo, sabe? Assim, e eu acho que é isso, o Rômulo vai trazendo tudo para a cabeça do Elon, é como se, de alguma maneira, tudo está na cabeça desse Elon, sabe? Assim, eu, pelo menos, acredito que ele vai construindo muito para esse caminho, né? E aí, a mise-en-scène, quer dizer, o som do filme, a aposta de câmera, né? Também vai apostando nisso, né? Vai apostando que tudo o real está se fazendo, então o som vai ficando mais estranho, né? A gente vai criando percepções para o espectador que a realidade está alterada. Sim. Só que essa realidade aí, é isso, a brincadeira do filme é ficar nesse limiar, né? Que é real, o que não é. Acho que é um pouco ali, né? O que é um pouco o jogo do filme. Mas o filme vai também, enquanto né, elementos de direção, da mise-en-scène do filme, vai colaborando para essa visão do Elon, né? Que algo real está se desfazendo. Então o som vai se fazendo, a imagem vai ficando mais escura, a gente vai mudando um pouco também o uso de lentes, então a espacialidade vai alterando, então o filme vai construindo para esse caminho. Isso é muito interessante, assim, e era mais ou menos isso que eu ia perguntar, assim, que era uma coisa que eu tinha notado, que é o seguinte, no Elon é uma realidade estranha que a gente encontra, né? Por um lado, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei super feliz, porque é difícil a gente encontrar lugares por onde a gente passa, nos filmes, né? Assim, a gente reconhecer esses lugares. Então, isso é muito bacana. E existe uma espécie de tensão entre algo que é muito documental no filme, eu acho, que são esses lugares que são reais. Existe uma realidade que é palpável, mas, ao mesmo tempo, existe uma ficção e existe uma espécie de, vamos dizer assim, deformação, no bom sentido, dessa realidade, né? Você acha que essa construção, porque isso acaba colocando a gente entre o real e o ficcional também, né? Entre o que a gente está vendo ali porque é isso, você falou sobre esse personagem, é um personagem que transita, né? Ele anda entre espaços, e no começo é uma coisa mais normal, a gente está vendo aquilo de uma forma mais... Não tem nada de muito diferente, mas ao longo do tempo esse lugar começa a pulsar mesmo, né? Essas imagens começam a ser muito mais internas do que externas, talvez. Você acha que isso vem dessa condição psicológica desse personagem? Assim, isso foi, então, algo pensado no filme? Sim, acho que sim, exatamente, acho que sim. Acho que sim. E é muito legal a tua leitura que você fez, assim, eu acho que é isso, assim, como esses espaços, né, vão se transformando, espaços são muito... Que é isso, assim, é uma coisa que é muito concreta, é muito real no Elon, assim, a espacialidade é muito real, não tem... mas ao mesmo é isso, mas ela vai se transformando e vai tendo um jogo de ficção entre essa transformação, transfiguração das coisas. Eu acho que é uma leitura interessante, assim. E sim, eu acho que tem tudo a ver, porque é isso, esse filme é um filme sobre, se for pensar sobre, é horrível falar isso, um filme sobre, né? Mas o filme, ele é um filme que está no embate entre a racionalidade e a loucura. Acho que esse filme é a junção disso mesmo, assim, é uma luta entre o racional e o que rompe com esse racional, com o que é inexplicável, com o que está em outra chave, sabe? Acho que é isso, e a percepção do filme, pelo menos é assim que eu tive a intenção, né? A minha intenção enquanto realizador do filme foi colocar todos os elementos de potência, de linguagem do cinema para narrar isso. Eu não vou narrar isso só através do diálogo, né? Ninguém vai dizer isso.
mas o filme tem que se contaminar sobre isso. O filme tem que se contaminar no sentido... E aí, quando eu falo filme, é a percepção do espectador, né? Porque a gente está fazendo tudo em função de narrar, né? Então, está fazendo sempre em função de um espectador. Porque tudo que a gente usa no cinema é para narrar, né? Para contar alguma coisa, né? Assim, e quando eu falo contar, é criar uma percepção, né? Uma experiência, né? Assim, então, entre narrar entre narrar e contar, possibilitando uma experiência sensória, que ela não seja só uma experiência causa e efeito da história, né? Assim, então, eu acho que o Elon, né, enquanto musicista, ele realmente vai querendo fazer essa ruptura mesmo, assim. Por isso essa coisa muito bem, as coisas da Porta também, Camila, porque é muito louco. O trabalho do Elon é um trabalho de vigia, né? Vigia de uma ruína, né? Quem vai vigiar um prédio em ruínas, né? Mas, ok, existe uma vigia do prédio, né? Assim, e o que ele faz é abrir portas, infinitamente, abrir portas, em busca de... É isso, como eu falava, é como se estivesse abrindo a porta do inconsciente desse personagem todo o tempo. Sabe, assim, acho que é isso, é um filme que esses signos vão sendo colocados, né? Assim, aí depois dessa cena, né, assim, das portas, que eu acho uma cena muito, muito marcante ali, o filme vai dar um giro, ele vai ser um outro dia que ele acorda, aí começa questões, né, assim, sociais do trabalho vão reverberar, aí do trabalho vai reverberar numa outra coisa, né, assim, para ir construindo esse personagem. Eu queria sair um pouquinho do Elon, só para a gente encerrar o nosso papo sobre direção. Passa rápido demais. Pra gente, que eu queria muito trazer essa sua experiência no teatro, como diretor de teatro, tanto na sua peça que eu tive o prazer de assistir, do Eclipse, né? E do Vaga Carne, que são duas obras que, né, uma foi um espetáculo, mas que trouxe muito do audiovisual, e o Vaga Carne, que a gente também teve o prazer de ver, enfim, ficamos encantados. E queria trazer um pouquinho, assim, disso, né, para você compartilhar dessa experiência, não só de quem trabalhou anteriormente no teatro para vir para o cinema, mas de quem continua transitando, né, de quem continua mesclando essas duas artes, assim. O que você acha que é o mais desafiador, assim? O que você acha que é o mais natural também do seu trabalho de trazer e de mesclar entre essas duas áreas? Bem, então, assim, o Eclipse Solar, né, esse espetáculo que você assistiu, né, foi um espetáculo de formatura do Palácio das Artes, do Cefarte, que hoje esse grupo se tornou uma companhia de teatro, o Quarta Tela, eles vão até fazer agora um próximo espetáculo, e esse é um trabalho, assim, que eles, inclusive, me chamaram para dirigir esse trabalho um pouco com esse desejo de se questionar um pouco sobre a linguagem cinematográfica, assim, dentro do teatro, né? O teatro, acho também como o cinema, eles são artes impuras, no sentido que eles se contaminam de todas as artes mesmo, sabe? Assim, não tem essa especificidade, isso é teatro, isso daqui é cinema. Não, o teatro, ele, como uma arte viva, ele, né, assim, ele pode experimentar de todas as outras artes. Tem música, tem escultura, tem performance, tem cinema. Né, assim. Então, o que eu trago de alguma maneira para o espetáculo que eu dirijo é, de alguma maneira, um pouco desse olhar cinematográfico de como construir imagens e narrar essa história através dessa linguagem. Assim, né? Então, a partir do teatro, que é uma arte viva, como a gente pode também trabalhar outros recursos técnicos e poéticos para construir uma narrativa. Então, o Eclipse é isso, é um grupo, né, assim, um grupo de exilados ali que cantam, que fazem vídeo, sabe, que narram histórias, né, cartas para um mundo que vai vir, né, assim, como se mandassem cartas para o futuro, né, é quase uma metáfora aí do que é esse espetáculo, assim. Então, assim, de alguma maneira é isso, eu vou trazendo essa visão. E também não é uma regra, porque eu já fiz outros espetáculos que não trabalhavam com vídeo, sabe? Assim, e que eu ia pensar o cinema a partir de outras coisas, de corte, muito mais através da ideia de corte de luz, de montagem, ou de um tipo de interpretação que ela pode ser uma interpretação que é vista
talvez com uma interpretação mais cinematográfica, sabe? Assim, porque isso também são questões mais complexas, mas só tentando dar um panorama aqui. E o Vaga Carne é diferente, porque o Vaga Carne é um espetáculo de teatro, né, da Grace Pastor, e eu, de alguma maneira, fiz parte ali de uma equipe de criação que a Grace foi fazendo, mas o espetáculo é um espetáculo dirigido, né, de dramaturgia e atuado por Grace, e faço com ela esse diálogo para essa transcriação para o cinema. Então, aí é um outro exercício, né? Como pensar essa teatralidade também dentro do cinema, né? Colocando teatro de algum lugar que seja dentro que não seja teatro filmado, mas sim um filme que tenha a potência do teatro ali internamente, sabe? Que é uma coisa também que muito me instiga. Eu agora, em quarentena, acabei de fazer um curta com o Germano Mello, que chama Coisas Úteis e Agradáveis, que é um curta a partir do solo também dele, de teatro. A gente filmou aqui, estou finalizando agora, e vai estrear no Cine BH, dia 29, então convido a todos e todas para assistir também, que é um pouco isso, pensando como colocar o teatro também, partir do teatro para trazer para o cinema. Assim. Legal. Já estamos ansiosos para ver, com certeza. Que massa. Bom, é isso então, né? Acho que o tempo passou muito rápido, mas a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer demais e parabenizar o Ricardo pelo trabalho, assim, sério, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo. Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo e novamente reforço o parabéns, assim, tipo, o trabalho que vocês estão fazendo realmente é muito importante, de difusão mesmo do cinema contemporâneo e de pensamento mesmo sobre o cinema que se faz em Minas e o cinema que faz no Brasil. Parabéns mesmo e obrigado de novo pelo convite. Obrigada, a gente agradece. Valeu. Espero nos ver em breve. Já é. Obrigada. Massa. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão e que vocês assistam o filme. Fica mais do que o convite, né? Assim, acho que é impossível sair dessa conversa sem ficar pelo menos um pouquinho instigado. E ela não vai estar disponível essa semana, então espero que vocês aproveitem a mostra. Em breve vem um ciclo novo, né, Camila? Isso mesmo. Olha, e eu peço a atenção de todo mundo, porque dessa vez o nosso intervalo entre os ciclos vai ser um pouquinho menor. Então, acompanhe as informações lá nas redes sociais, no site do Cine Teatro, que vai sair tudo lá em breve, para a gente começar um novo ciclo. E esse ciclo também vai vir um pouco diferente, com muitas novidades, com outros formatos. Então, acompanhe para a gente poder encerrar esse ano, né? Com tudo que a gente pode de melhor. E é isso, muito obrigada mais uma vez por estarem acompanhando. Os comentários estão sempre abertos para vocês fazerem perguntas, a gente está voltando e a live também fica gravada para quem quiser acompanhar depois. Certo? Isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, até mais.